Lição 1. A ascensão do trabalho remoto. Olá, Ana. Você percebeu como o trabalho remoto está se tornando mais comum hoje em dia? Absolutamente. É interessante ver quantas empresas estão adotando essa mudança. Quais são seus pensamentos? Acho que oferece grande flexibilidade para os funcionários. Eles podem trabalhar de qualquer lugar, o que é uma grande vantagem. Concordo. Ele permite que as pessoas equilibrem seu trabalho e sua vida pessoal de maneira mais eficaz. Exatamente. Além disso, pode economizar tempo e dinheiro no deslocamento. Você já trabalhou remotamente antes? Sim, eu tenho. Gostei de poder criar meu próprio espaço de trabalho em casa. Isso é ótimo. Qual foi a sua parte favorita de trabalhar em casa? Adorei o ambiente tranquilo. Isso me ajudou a me concentrar melhor em minhas tarefas. Isso faz sentido. Às vezes, os escritórios podem ser muito barulhentos e perturbadores. Claro que sim, mas sinto falta das interações sociais com colegas de trabalho. Esse é um ponto válido. As reuniões virtuais não podem substituir completamente as conversas presenciais. Exatamente. É bom ter essas conversas espontâneas durante os intervalos do escritório. Talvez as empresas consigam encontrar um equilíbrio oferecendo modelos de trabalho híbridos. Isso parece ideal. Uma combinação de trabalho remoto e dias no escritório poderia satisfazer ambas as necessidades. Sim, ele permite flexibilidade e, ao mesmo tempo, promove a colaboração em equipe. Espero que mais empresas considerem essa abordagem no futuro. Eu também. Isso poderia levar a funcionários mais felizes e produtivos. Lição 2. Tradições de casamento. Ai, Ana, você viu o vídeo do casamento em que a noiva teve dificuldade para colocar a aliança? Sim, foi tão engraçado e identificável. Posso imaginar o quão nervosa ela deve ter ficado. Totalmente. É um momento tão significativo. E depois ter um pequeno soluço como esse. Certo, a faixa no dedo da noiva é um símbolo de compromisso. Deveria ser perfeito. Exatamente. Acho que aumenta o charme da cerimônia quando as coisas não saem como planejado. Definitivamente. Isso torna o dia ainda mais memorável para todos os envolvidos. Falando em tradições, você tem algum costume de casamento favorito? Adoro a tradição da primeira dança. É uma bela maneira de os casais celebrarem seu amor. Sim, é um momento tão doce. Que música você escolheria para a sua primeira dança? Eu provavelmente escolheria algo romântico, como At the Last de Etta James. E você? Acho que escolheria Perfect de Ed Sheeran. Tem uma letra tão linda. Ótima escolha! Você acha que gostaria de um casamento grande ou pequeno? Eu preferiria um casamento pequeno e íntimo com familiares e amigos próximos. E você? Acho que gostaria de algo semelhante. Parece mais pessoal assim. Exatamente. Além disso, permite interações mais significativas com todos.
Sim, e você pode se concentrar em aproveitar o dia em vez de se preocupar com uma grande multidão. Claro que sim. Vamos continuar sonhando com nossos casamentos ideais. É divertido pensar nisso. Lição 3. Jornada de fitness. Olá, Ana. Percebi que sessões regulares de exercícios têm funcionado bem para mim ultimamente. Isso é fantástico. A consistência realmente faz a diferença. Que tipo de treino você está fazendo? Tenho-me concentrado em uma mistura de treinamento de força e cardio. Isso mantém as coisas interessantes. Ótimo equilíbrio. Adoro incorporar yoga em minha rotina para obter flexibilidade e relaxamento. Yoga é incrível. Eu deveria tentar adicioná-lo aos meus treinos. Com que frequência você pratica? Geralmente pratico 3 vezes por semana. Isso me ajuda a relaxar depois de um longo dia. Isso parece perfeito. Você segue um programa específico ou confunde tudo? Eu gosto de misturar. Às vezes acompanho as aulas online e outras vezes apenas faço meu próprio fluxo. Essa é uma abordagem inteligente. A flexibilidade em sua rotina pode mantê-lo motivado. Exatamente. Falando em motivação, você define alguma meta de condicionamento físico para si mesmo? Sim, pretendo correr 5 quilómetros até o final do ano. Isso me dá algo em que trabalhar. Esse é um ótimo objetivo. Correr pode ser muito gratificante. Você já começou a treinar para isso? Eu tenho aumentado minha distância gradativamente. E você? Há algum objetivo de condicionamento físico? Eu gostaria de melhorar minha força e talvez tentar algum levantamento de peso. Isso parece incrível. O levantamento de peso pode ser muito fortalecedor. Sim, acho que seria um desafio divertido. Vamos compartilhar dicas à medida que avançamos. Definitivamente. Apoiar uns aos outros pode tornar nossas jornadas de preparação física ainda melhores. Lição 4. Moda avançada. Olá, Ana. Estou pensando em atualizar meu guarda-roupa para a temporada. Isso é ótimo. É importante manter uma aparência renovada. Que estilos você está considerando? Estou inclinado para roupas mais casuais, mas elegantes. Acho que a estratificação é fundamental. Absolutamente. As camadas podem adicionar profundidade às suas roupas. Você tem algum item específico em mente? Estou procurando jaquetas bonitas e camisas versáteis. Eles são essenciais para esta época do ano. Ótimas escolhas. Uma boa jaqueta pode realmente elevar seu visual. Você está pensando em alguma cor específica? Estou pensando em tons de rosa como verde oliva e marrom. Eles são fáceis de misturar e combinar. Essas cores são perfeitas para o outono. Eles também dão uma vibração calorosa e aconchegante. Exatamente. E você? Você também está planejando renovar seu guarda-roupa? Sim, quero incorporar moda mais sustentável em meu armário. Essa é uma ideia fantástica. A moda sustentável não é apenas elegante,
mas também amiga do ambiente. Certo. Estou procurando brechós e marcas ecológicas. É divertido encontrar peças únicas. Eu amo isso. A economia pode levar a algumas descobertas surpreendentes. Você já encontrou algo especial? Encontrei um suéter vintage que adoro. É único. Isso é incrível. As peças vintage sempre têm personalidade. Eu deveria tentar economizar com você algum dia. Sim, seria uma aventura divertida e podemos ajudar uns aos outros a estilizar nossas descobertas. Claro que sim. Vamos fazer um plano. Lição 5. Explorando a Austrália. Olá, Ana. Estava lendo sobre a parte oriental do país e descobri alguns fatos interessantes. Realmente, o que você descobriu? Aprendi que as duas maiores cidades da Austrália são Sydney e Melbourne. Isso mesmo. Sydney é famosa por sua icônica Opera House e seu belo porto. Absolutamente. E Melbourne é conhecida por sua cultura vibrante e sua cena cafeeira. Você já esteve em alguma das cidades? Sim, visitei Sydney no ano passado. As praias eram deslumbrantes. Você sabia que Bondi Beach é imperdível? Eu ouvi isso. É um local muito popular para turistas e moradores locais. O que você mais gostou na sua viagem? Adorei explorar os passeios costeiros e experimentar a comida local. Foi uma experiência deliciosa. Parece incrível. Sempre quis visitar a Grand Ocean Road, perto de Melbourne. Ah, você deveria. As vistas são de tirar o fôlego, especialmente as formações rochosas dos 12 apóstolos. Isso está na minha lista com certeza. Adoro a diversidade das paisagens da Austrália. Sim, das praias às montanhas, há algo para todos. Você já experimentou algum prato australiano? Eu tenho. Experimentei vegemite com torradas. É definitivamente um gosto adquirido. Realmente é, mas acho que é um alimento básico para muitos australianos. O que mais você deseja explorar na Austrália? Adoraria conhecer o Outback e aprender sobre a cultura aborígene. É tão rico e fascinante. Sim, isso seria uma experiência incrível. Vamos planejar uma viagem juntos algum dia. Parece uma ideia fantástica. Estou ansioso por isso. Lição 6. Estimulando a criatividade. Ai, Ana, você já pensou em maneiras de inspirar a criatividade? Ah, o tempo todo. Acho que é essencial para todos. O que você sugere? Uma ideia é experimentar novos hobbies. Recentemente comecei a pintar e tem sido tão revigorante. Pintar parece divertido. Nunca pensei nisso. O que você mais gosta nisso? Adoro como isso me permite expressar minhas emoções. Além disso, é muito relaxante. Isso é maravilhoso. Sempre quis tentar esculpir.
Parece uma ótima maneira de criar algo tangível. Definitivamente. Trabalhar com as mãos pode ser muito gratificante. Você já pesquisou alguma aula? Ainda não, mas estou pensando nisso. Talvez eu encontre um workshop local para participar. Essa é uma ótima ideia. Você também pode conhecer novas pessoas, o que pode despertar ainda mais inspiração. Exatamente. E acho que colaborar com outras pessoas pode levar a ideias únicas. Claro que sim. Às vezes, apenas conversar sobre criatividade com amigos pode despertar novos pensamentos. Sim, adoro sessões de brainstorming. Eles podem ser tão energizantes. Falando em energia, você já experimentou dar um passeio na natureza para inspirar a criatividade? Ainda não, mas ouvi dizer que faz maravilhas. O ar fresco e a paisagem devem ajudar a clarear sua mente. Absolutamente. Sempre volto com novas ideias depois de um passeio no parque. Com certeza vou tentar. Parece uma maneira simples, mas eficaz de aumentar a criatividade. Realmente é. Acho que misturar atividades diferentes pode levar aos melhores avanços criativos. Lição 7. Preparativos para viagem. Olá, Ana. Você está planejando alguma viagem em breve? Sim, eu sou. Mal posso esperar para explorar novos lugares. E você? É bom ouvir isso. Estou pensando em uma escapadela de fim de semana. Seu passaporte está atualizado. Sim, renovei no mês passado, então estou pronto para viagens internacionais. Ótimo. É sempre um alívio cuidar disso. Para onde você quer ir? Tenho estado de olho em algumas praias lindas. Um pouco de sol e areia seria perfeito. Parece incrível. Você tem uma praia específica em mente. Estou pensando em fazer uma viagem ao Caribe. A água lá parece deslumbrante. Nossa, o Caribe é lindo. Ouvi dizer que o pôr do sol é de tirar o fôlego. Sim, eles realmente são. Eu adoraria tirar algumas fotos incríveis enquanto estiver lá. Boa ideia. Capturar memórias é uma das melhores partes de viajar. Exatamente. Você tem algum destino de viagem favorito? Adoro visitar cidades históricas. Há algo mágico em caminhar pela história. Isso é verdade. Aprender sobre diferentes culturas é muito enriquecedor. Absolutamente. E experimentar a comida local é imperdível. Qual é o seu prato favorito de viagem? Certa vez comi paella autêntica na Espanha e foi inesquecível. Isso parece delicioso. Sempre quis tentar fazer em casa. Você deve. Pode não ser a mesma coisa, mas seria um projeto de culinária divertido. Definitivamente. Vamos trocar dicas de viagem quando retornarmos de nossas viagens. Lição 8. Quebrando barreiras. Olá, Ana.
Tenho pensado em como resolver questões complexas da sociedade. Esse é um tópico interessante. O que está em sua mente? Deixe-me ser claro. Às vezes parece que não há nada que eu possa fazer para romper esse impasse. Eu entendo. Pode ser frustrante quando as discussões andam em círculos. O que você acha que causa isso? Muitas vezes, crenças profundamente enraizadas e motivações políticas obscurecem a conversa. Absolutamente. Por exemplo, li que, para começar, algumas fátuas tinham motivação política. Exatamente. Quando a religião se entrelaça com a política, tudo complica. Realmente importa. As pessoas podem sentir-se pressionadas a escolher um lado em vez de procurar um terreno comum. Sim, encontrar um meio-termo é crucial para o progresso. Como você acha que podemos incentivar o diálogo? A criação de espaços seguros para discussões abertas pode ajudar. As pessoas precisam se sentir ouvidas. Esse é um ótimo ponto. A escuta ativa é essencial nessas conversas. E empatia. Compreender diferentes perspectivas pode derrubar barreiras. Certo, trata-se de reconhecer a nossa humanidade partilhada, mesmo em desacordo. Sim, talvez devêssemos nos concentrar nas soluções em vez de apenas nos problemas. Definitivamente. A inovação geralmente vem da colaboração e de diversos pontos de vista. Adoro essa ideia. Trabalhar juntos pode levar a avanços que nunca imaginamos. Exatamente. Vamos continuar discutindo maneiras de promover melhores conversas em nossa comunidade. Lição 9. Novos começos. Ei, Ana, você ouviu sobre a mudança de Mark e Lisa para sua nova casa? Sim, são notícias emocionantes. Eles já se instalaram. Eles têm. Eles se estabeleceram em sua nova casa rapidamente. É ótimo ouvir isso. Mudar pode ser um grande desafio. O que você acha que os ajudou? Acho que os amigos deles ajudaram a desfazer as malas. Faz uma grande diferença quando você tem apoio. Absolutamente. Além disso, eles provavelmente tinham um plano sobre onde colocar tudo. Organização é fundamental. Certo. Percebi que eles até pintaram alguns quartos para fazer com que o espaço parecesse mais um lar. Essa é uma ideia adorável. As cores podem realmente mudar o clima de uma sala. Que cores eles escolheram? Eles escolheram azuis suaves e amarelos quentes. Parece muito convidativo. Eu posso imaginar. Essas cores devem criar um ambiente calmo e alegre. Exatamente. Mal posso esperar para visitar e ver como eles decoraram o lugar. Mesmo aqui, é sempre divertido ver como as pessoas personalizam seus espaços. Definitivamente. Você tem alguma dica para fazer com que uma nova casa pareça um lar? Acho que adicionar toques pessoais, como fotos e plantas, faz uma grande diferença. Ótimas sugestões. É tudo uma questão de criar um ambiente confortável.
Sim, e talvez organizar uma pequena reunião para compartilhar o novo espaço com os amigos. Essa é uma ideia fantástica. É uma maneira maravilhosa de celebrar novos começos juntos. Concordo. Vamos planejar visitá-los em breve e trazer um presente de inauguração. Perfeito. Tenho certeza que eles vão gostar e adorar nos mostrar sua nova casa. Lição 10. Bate-papos de atendimento ao cliente. Ai, Ana, você já teve uma ótima experiência com atendimento ao cliente. Sim, eu tenho. Outro dia liguei para relatar um problema e eles foram muito prestativos. Isso é fantástico. Em que eles te ajudaram. Minha conexão com a internet caiu e eles rapidamente me orientaram em algumas etapas de solução de problemas. Isso é impressionante. É sempre bom quando eles conseguem resolver os problemas com eficiência. Absolutamente. Eles até se ofereceram para fazer um acompanhamento mais tarde para garantir que tudo estava funcionando bem. Isso é um ótimo serviço. Eles perguntaram se havia mais alguma coisa em que pudessem ajudá-lo. Sim, eles fizeram. Eu disse não, isso é tudo, e realmente apreciei sua meticulosidade. Faz muita diferença quando eles demonstram interesse genuíno em ajudar. Claro que sim. É reconfortante saber que eles se preocupam com a satisfação do cliente. Concordo. Você já teve uma experiência negativa com atendimento ao cliente. Infelizmente, sim. Certa vez, esperei na espera por mais de uma hora e o representante não pôde me ajudar. Isso é frustrante. Longos tempos de espera podem realmente testar sua paciência. Exatamente. Deixa uma má impressão. Acho que uma boa comunicação é fundamental. Absolutamente. Uma comunicação clara pode transformar uma experiência negativa em positiva. Definitivamente. Procuro sempre ser educado, mesmo em situações frustrantes. Essa é uma ótima abordagem. A gentileza muitas vezes pode levar a melhores resultados. Exatamente. Esperemos por interações de atendimento ao cliente mais positivas no futuro. Claro que sim. É bom compartilhar essas experiências e aprender com elas. Lição 11. Explorando métodos de aprendizagem. Olá, Ana. Estava pensando em quantas maneiras diferentes existem de aprender coisas novas. Esse é um ótimo tópico. Quais métodos você considera mais eficazes? Pessoalmente, acho que as aulas são úteis, mas existem muitas alternativas por aí. Absolutamente. Existe alguma outra maneira de aprender que você goste particularmente? Você pode tentar tutoriais online, por exemplo. Muitas vezes são muito acessíveis e flexíveis. Sim, tutoriais online podem ser um ótimo recurso. Que assuntos você explorou por meio deles? Aprendi um pouco sobre codificação e design gráfico em diversas plataformas. Isso é impressionante. Ouvi dizer que a prática é fundamental quando se trata de codificação. Definitivamente, quanto mais você pratica,
mais confortável você fica. Você já pensou em aprender uma nova habilidade online? Eu tenho. Estou pensando em fazer um curso de culinária online. Seria divertido experimentar novas receitas. Isso parece delicioso. Tutoriais de culinária podem ser muito envolventes, especialmente com demonstrações em vídeo. Exatamente. Você pode ver cada etapa claramente, o que facilita o acompanhamento. E se você cometer um erro, você sempre pode pausar e retroceder. Verdadeiro. Além disso, você pode aprender no seu próprio ritmo, o que é muito conveniente. Claro que sim. Também acho que participar de fóruns ou comunidades online pode melhorar a experiência de aprendizagem. Ótima ideia! Compartilhar experiências e dicas com outras pessoas pode ser muito benéfico. Absolutamente. Vamos explorar alguns recursos online juntos algum dia. Lição 12. Conforto do hotel. Ei, Ana, quando você fica em um hotel, o que você sempre pede? Na verdade, muitas vezes peço um cobertor extra. Isso torna a estadia mais confortável. Essa é uma ótima ideia. Ter um cobertor extra pode realmente ajudar, especialmente se fizer frio à noite. Exatamente. Caso a temperatura ambiente caia, gosto de estar preparado. Eu entendo completamente. E os travesseiros? Você também prefere travesseiros extras? Sim, eu faço. Adoro ter uma variedade de travesseiros para escolher. Faz dormir muito melhor. Claro que sim. Uma boa noite de sono é essencial durante uma viagem. Você já teve uma experiência ruim com roupas de cama de hotel? Sim, antigamente, os travesseiros eram tão planos que eu mal conseguia dormir. Eu tive que pedir mais. Isso parece desconfortável. Eles responderam rapidamente ao seu pedido. Eles fizeram. A equipe foi muito atenciosa, o que tornou a experiência ainda melhor. É bom quando os hotéis priorizam o conforto dos hóspedes. Você já experimentou um hotel com um tema único? Sim, uma vez fiquei em um hotel temático e foi muito divertido. A decoração ficou incrível. Isso parece interessante. Qual foi o tema? Era um tema de praia. Eles tinham paredes cor de areia e pranchas de surf como decoração. Nossa, deve ter parecido férias dentro do hotel. Realmente aconteceu. Eu adorei a atmosfera. Tornou minha viagem ainda mais agradável. Eu posso ver o porquê. Vamos procurar hotéis únicos para a nossa próxima viagem. Poderia ser uma aventura. Lição 13. Descobrindo espaços ao ar livre. Ai, Ana, você esteve em algum parque ou playground ultimamente? Claro, há um lindo parque a poucos quarteirões da minha casa. Isso parece adorável. O que você mais gosta nisso? Gosto da vegetação exuberante e da atmosfera calma. É perfeito para um passeio. Absolutamente. Os parques são uma ótima fuga da vida agitada da cidade. Eles têm alguma característica especial?
Sim, há um pequeno lago onde você pode alimentar os patos, e eles também têm áreas para piquenique. Isso parece delicioso. Adoro piqueniques. É uma ótima maneira de aproveitar o ar livre. Exatamente. Costumo levar um cobertor e alguns lanches para uma tarde relaxante. Que tipo de lanche você costuma levar? Gosto de levar sanduíches, frutas e às vezes biscoitos caseiros. Hum, biscoitos caseiros são os melhores. Você mesmo os cozinha? Eu faço. Cozinhar é um dos meus hobbies favoritos. É terapêutico. Isso é incrível. Deve ser gratificante desfrutar de algo que você mesmo fez. Realmente é. E compartilhá-los com amigos torna tudo ainda melhor. Devíamos planejar um piquenique naquele parque algum dia. Eu adoraria me juntar a você. Eu adoraria isso. Seria divertido desfrutar de boa comida e ótima companhia ao ar livre. Definitivamente. Vamos escolher uma data e fazer acontecer. Lição 14. Rotinas matinais. Olá, Ana. Decidi mudar minha rotina matinal. Isso parece interessante. Boa sorte com sua rotina matinal. Tenho certeza que fará diferença. Obrigado. Quero começar o dia com algum exercício e um café da manhã saudável. Essa é uma ótima ideia. O exercício pela manhã realmente aumenta seus níveis de energia. Exatamente. Tenho lido sobre como isso pode melhorar o foco ao longo do dia. Sim, além disso, um café da manhã nutritivo dá um tom positivo. O que você planeja comer? Estou pensando em aveia com frutas e nozes. É satisfatório e saudável. Isso parece delicioso. Adoro adicionar frutas vermelhas ao meu mingau de aveia. Eles são tão saborosos. Boa ideia. Vou ter que tentar isso. Você tem alguma outra dica para uma manhã de sucesso? Acho que planejar meu dia na noite anterior me ajuda a me sentir mais organizado pela manhã. Isso é inteligente. Muitas vezes me sinto apressado, então ter um plano pode realmente ajudar. Definitivamente. Além disso, evitar telas pela manhã pode ajudá-lo a se sentir menos distraído. Eu concordo plenamente. Tentarei ler um livro em vez de verificar o meu telefone. Parece uma mudança maravilhosa. Ler pode ser tão relaxante. Sim, estou animado para ver como essas mudanças impactam minha vida cotidiana. Mal posso esperar para ouvir sobre seu progresso. Vamos motivar uns aos outros para seguirmos nossas rotinas. Absolutamente. Podemos compartilhar nossas experiências e nos responsabilizarmos mutuamente. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais.